A gente vai conversar agora com a economista e professora do INSPER, Juliana Inhas. Professora, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Rafael, bom dia, Priscila, bom dia a todo mundo que está vendo a CNN. Professora, eu queria inicialmente pegar esse gancho da nossa discussão aqui sobre gás, reflexos na inflação. Agora há pouquinho a gente estava noticiando, aliás, ontem a Priscila trouxe aqui para a gente os dados do emprego, né? O emprego tem se recuperado lentamente entre vagas formais e informais, mas o poder de renda do brasileiro nunca esteve tão baixo desde 2012, não é? Entre outras coisas, por causa da inflação que corrói boa parte daquilo que as pessoas ganham, aquelas que têm sorte de ter um emprego formal ou informal. A senhora imagina que no ano que vem, por diversos aspectos, diversos fatores, a inflação continuará tão pressionada, o câmbio continuará tão pressionado a ponto de continuar corroendo o poder de compra da trabalhadora, do trabalhador, da forma como aconteceu nesse ano? Olha, Rafael, muito provavelmente sim. A gente deve continuar vendo pressões nos preços, pressões tanto vindo do mercado interno, e aí vocês já trazem elementos importantes, como o caso da energia, né? Também da energia elétrica. A gente ontem já tem aí também elementos desde ontem para acreditar que vão acontecer novos aumentos de energia elétrica, mas não só no mercado interno, como também no mercado externo. A gente deve continuar com uma taxa de câmbio tanto mais elevada do que aquela que a gente via antes aí da pandemia. Então a gente deve continuar com uma taxa de câmbio alta que também pressiona os preços domésticos. É difícil a gente acreditar, né, dentro desse cenário, que a gente vai continuar tendo uma inflação de 2 dígitos, que é o que acontece agora em 2021. Mas a gente deve continuar com uma inflação alta para o perfil inflacionário brasileiro aí da última década. A gente deve continuar com uma inflação muito próxima do teto da meta e talvez até superior. A gente já parte, né, para 2022 com uma expectativa de uma inflação acima de 5%. Ao longo do ano, muito provavelmente essa inflação ela vai se reajustando com vários elementos que vão aparecendo. Não podemos esquecer que temos eleição, que também acabam trazendo uma incerteza maior, acabam congelando boa parte das medidas econômicas e isso acaba gerando sim pressões inflacionárias, incertezas. Então, muito provavelmente, infelizmente, a gente ainda vai ter uma inflação mais alta do que aquela que é o nosso padrão, o que era o nosso perfil, né, antes dessa pandemia, mas muito provavelmente um pouco mais baixa do que essa que a gente viu agora em 2021, que foi pressionada por elementos muitas vezes excepcionais, né? Fora do que estava de fato dentro do nosso controle. Juliana, obrigada pela entrevista. Queria te perguntar sobre esse ponto dos riscos políticos, riscos fiscais, né? Então, a gente tem um contexto de inflação global, de preços subindo no mundo todo. O governo reforça muito isso, que a inflação não acontece só aqui no Brasil. Mas muitos economistas estão apontando que um dos grandes riscos para 2022, tem essa perspectiva aí até do Boletim Focus, que a inflação desacelere, vá para 5% até o fim do ano que vem, 5,03%, com um crescimento muito baixo de 0,4% da economia, mas uma desaceleração da inflação. Mas todos eles falam sobre esse risco político, né? Então, um risco de mais incerteza na política, mais incerteza no lado fiscal, pressionando o dólar e pressionando a inflação. E aí eu trago aqui um ponto mais presente aqui dessa discussão, que é essa questão dos reajustes dos servidores federais. Então, o governo reajustou policiais federais, agora outras categorias também querem reajuste. Isso pode pressionar ainda mais os gastos públicos. Minha pergunta é, resumindo aqui, você acha que a gente deve continuar em 2022 com um cenário de ruído político, de pressão sobre as contas públicas, pressão sobre os gastos públicos, ou isso tende a se suavizar? Olha, provavelmente, Pri, a gente deve sim continuar com esse cenário, especialmente porque a gente está entrando num ano que é um ano de eleição, que naturalmente já tem um pouco mais de ruído, né? A gente já começa o ano de 2022, na verdade nem precisa começar o ano de 2022 para já sentir que existe um clima de eleição e uma disputa eleitoral já de fato sobre a mesa do brasileiro, né? Então, a gente tem sim essa perspectiva de que os ruídos políticos, eles continuem a acontecer
acontecendo. Em 2022, de fato, com motivos, né? A gente tem aí uma eleição, existe uma incerteza sobre como que vai ser a condução da política econômica a partir de então, né? Então a gente está olhando aí esse último mandato, né? Esses últimos 4 anos que vão se findar em 2022, como anos em que a gente infelizmente não conseguiu avançar tudo que a gente gostaria e que precisava. Teve uma pandemia no meio que também mudou bastante a condução da política, mas agora a expectativa é o que se faz do Brasil a partir de 2023. Então 2022 vai ser um ano sim onde esses ruídos políticos eles devem ser intensos, porque a gente vai ficar na dúvida, e quando eu digo a gente, não só nós, consumidores, cidadãos, mas também os investidores, os produtores, vão ficar na dúvida do que vai ser o Brasil a partir de 2023. Então, naturalmente, qualquer tipo de informação, qualquer tipo de declaração e a condução em si da política econômica, tanto da política fiscal quanto da política monetária, nesse ano de 2022, elas vão ser, sim, alvo e motivo para que, eventualmente, algumas incertezas se acentuem ou se amenizem. Então, a gente pode ter aumento da incerteza ou redução, a depender da condução política e econômica, óbvio, e é óbvio que também a gente vai ter um cenário político que vai influenciar bastante o ano de 2022. Professora, havia uma expectativa de que esse governo entregasse reformas, né? Saiu a reforma da Previdência no primeiro ano do mandato do presidente Bolsonaro, uma reforma que já vinha em andamento, em negociação no Congresso ao longo do governo Temer, né? E depois das mais relevantes, das consideradas mais relevantes, parou por aí, né? Tributária, administrativa. A gente tem falado bastante aqui na programação da CNN, por exemplo, sobre a reforma administrativa. Inclusive aproveitando esse gancho agora dessa sequência de pedidos de aumentos por determinadas categorias, não é? Que geralmente são as que recebem aumentos, não é? Outras que têm os seus profissionais com o umbigo no balcão, como costumam dizer, ficam geralmente esquecidas, né? Uma reforma administrativa que tornasse a resposta do Estado à sociedade, quando a sociedade tem alguma demanda a apresentar ao Estado, mais eficaz, mais competente, gastando onde tem de gastar, ou seja, com o pessoal que está lá com o umbigo no balcão, como eu disse, eliminando carreiras que não existem mais, proporcionando a possibilidade de que as pessoas avaliassem o trabalho dos funcionários públicos. A senhora acredita nisso? Se ela acontecesse, a nossa economia ganharia tração, ganharia capacidade de competição com outras economias internacionais? Faz sentido o peso que se dá para a discussão da reforma administrativa, na opinião da senhora? Acho que a reforma administrativa, Rafael, sem dúvida é muito importante. A gente sempre fala da reforma administrativa no intuito de que o governo precisa ganhar eficiência, né? É importante também a gente deixar claro que, infelizmente, não é tão simples assim fazer a reforma administrativa, porque ela envolve várias esferas, são vários interesses, existe toda uma necessidade de um capital político para que isso de fato seja votado e para que saia da forma que precisa sair, né? A gente viu a reforma previdenciária que foi muito importante, mas que saiu de uma forma infelizmente inferior àquela que a gente precisava e não vai demorar muito para a gente voltar a falar de questões previdenciárias dentro do Brasil. A solução ela não foi definitiva. No caso da reforma administrativa, é sim muito importante que se discuta essa reforma, especialmente porque a gente, como eu mencionei, a gente precisa ter eficiência. Ela não resolve de fato todos os nossos problemas. Ela ajuda a resolver uma questão sem discutir a reforma tributária junto da reforma administrativa, ela sem dúvida pode ficar um tanto pela metade. Agora, seria importante sim, até por uma questão de transparência, o governo tentar mostrar um pouco como é que funciona essa decisão e a alocação de recursos dentro da sociedade, para tentar tornar essa alocação um tanto mais eficiente. De novo, ela não resolve todos os nossos problemas, mas seria um passo importante a ser dado no sentido de resolver um pouco esse imbróglio fiscal que o Brasil vive hoje. Tornaria a gente mais competitivo? Muito provavelmente deixaria a gente mais transparente. Isso reduz um tanto a incerteza
e os riscos que o pessoal lá de fora vê aqui, especialmente. Então, isso reduz um tanto do risco fiscal, isso torna o governo, né, dentro dessa linha de eficiência, torna o governo, sim, um agente que busca, ao menos, um pouco mais dessa eficiência alocativa. Isso poderia, sim, ser um elemento interessante. Não resolve tudo, mas seria, assim, um passo importante e é, sem dúvida, um passo que a gente vai ter que dar, né? Pode não ser agora, em algum momento, sim, essa bomba acaba estourando e a gente vai ter que olhar tanto para as questões administrativas quanto até para a reforma tributária, que é outra reforma que ficou sobre a mesa e que a gente, infelizmente, não conseguiu caminhar dentro desses últimos anos e que poderia ter sido um diferencial interessante, poderia ter feito com que talvez os impactos dentro da economia brasileira com a pandemia fossem um pouco menor. Juliana Inhas, economista, professora do INSPER. Professora, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Um bom dia para a senhora. Muito obrigada, Rafael, Priscila. Um ótimo dia para todo mundo que está assistindo a CNN.